E é o seguinte, pessoal, eu estou gravando esse vídeo antes da divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024 da Vale. E isso talvez seja um ponto interessante, porque eu quero tirar alguns vieses de resultados, porque eu quero conversar com você sobre a Vale, sobre uma estratégia de investimento, né? Lembrando que não é sugestão, tá? É uma estratégia de investimento para você entender esses ciclos de idas e vindas da Vale, por que ele é tão falado, o que está acontecendo, quais são os parâmetros que você tem que olhar quando você for investir, mas não só na Vale também, numa empresa de commodities em geral. Eu vou te mostrar aqui um gráfico, que é o gráfico do minério de ferro futuro, das negociações futuras do minério de ferro. Veja comigo na tela aqui, que interessante. Olha só, aqui nós temos que 2021 e 2022 foi um ano onde o minério de ferro ele foi considerado bem mais caro, né? Hipervalorização desse minério de ferro. Depois ele caiu, depois subiu de novo em 2022, em maio de 2022, depois em 2023 também ele teve uma elevação, logo seguido de uma queda. De setembro de 2023 até a presente data, ele seguiu meio de lado, com uma leve subida em 2024 e hoje ele finaliza sendo cotado a 106 dólares e 90 cents a tonelada. E por que é importante ver o preço do minério de ferro quando eu estou falando de Vale? A gente tem que entender que Vale ela vai ser negociada frente com a cotação do minério de ferro. Veja que interessante, a cotação da Vale segue mais ou menos o mesmo parâmetro. Olha só, entre idas e vindas, né, sobe, desce, uma volatilidade entra ano e sai ano aí, e de setembro de 2023 até a presente data, também seguiu-se de lado, tá? Olha que interessante, quando eu coloco os dois gráficos juntos, eles vão se comportar da mesma maneira. Então, uma estratégia de investimento para você que acredita numa empresa boa é sempre querer comprar suas ações num preço mais barato possível para que você tenha um yield on cost maior do que o próprio dividendo da empresa, para que você consiga alavancar o seu patrimônio no momento em que você queira se desfazer dessas ações, porque você vai estar com uma lucratividade interessante. Então você entender esses ciclos com que a Vale é negociada ou as empresas de commodities vai te fazer ser um investidor mais ciente e a entender a não comprar a qualquer preço ou a qualquer indicação. Veja aqui que eles seguem similar. Esse gráfico aqui ele mostra de uma forma muito mais ilustrativa que a cotação do minério de ferro em azul e a cotação da Vale em rosa segue praticamente no mesmo patamar. Então o primeiro ponto que você tem que entender para saber sobre a Vale é como que está a cotação do minério de ferro. E isso a gente precisa entender também qual que é o futuro desse minério de ferro, né? E o último ponto para a gente analisar essa cotação de um e outro é a gente entender também que os dividendos vão se comportar da mesma maneira. Olha aqui na tela que interessante. Em 2021, onde a cotação do minério de ferro estava mais alta e a cotação da Vale também, foi o momento onde ela pagou mais dividendos. Depois ela veio diminuindo e agora está permeando, andando de lado, que justamente está seguindo a cotação do minério de ferro, está seguindo a cotação da Vale e está seguindo a tendência da sua lucratividade. E por que isso está acontecendo? E o que a gente deve fazer com essas informações? A gente tem que entender que essa desvalorização do minério e essa desvalorização da Vale, ela vem acontecendo por conta do mercado na China que está mais incipiente, um mercado onde há uma menor demanda do minério de ferro do Brasil para a China. Por quê? Lá eles descobriram agora sim, né, nas últimas décadas, que eles também podem produzir um minério de ferro. Porém, a qualidade do minério de ferro, o teor de minério de ferro que tem no nosso minério aqui do Brasil é infinitamente superior ao minério chinês. Mesmo assim, eles ainda preferem utilizar o próprio minério do que importar daqui. Então, com isso, a demanda tende a ficar estagnada ou a diminuir, que nós podemos ver aqui nesse gráfico da demanda do aço. Só que nós temos um outro ponto que talvez para o futuro, a demanda da China ela pode diminuir, mas nós temos outros países que vão se desenvolver ou que estão em desenvolvimento, e esse desenvolvimento demanda bastante aço para as construções, para os carros, para todos os tipos de produtos que nós vimos aí que utilizam esse aço. Então nós vemos uma tendência de crescimento na China, na Índia, na África,
no sudoeste asiático e em outros países que estão em expansão. Então esse crescimento vai fazer com que o minério, que era 100% independente da China, passe a ser ali jogado para outros países, e essa é uma estratégia de diversificação setorial que a Vale vem fazendo. Para quê? Para permitir com que pelo menos essa demanda se mantenha estável, assim como eu mostro nesse gráfico aqui, que em 2024 a gente teve 1.550 bilhões de toneladas, frente a uma menor demanda que vai vir da China, porém tem outros países para compensar, onde ele consegue se estabilizar com essa demanda, tentando jogar hora para cima, hora para baixo, além também de outros metais de transição e os metais da energia limpa, né, digamos assim. Né? Mesmo assim, por enquanto, 50% ali da Vale vai ser associada à China. Né? Temos outros países e isso vem se mudando aqui. Nós temos os principais, não são todos, e é uma das estratégias. Tá? Mesmo com essas perspectivas de andar meio de lado a exportação do minério de ferro, a Vale ela tende o quê? Tende a aumentar um pouquinho a sua capacidade de produção até 2030, né? Então ela vai aumentando. Ela fechou 2024 ali com 328 milhões de toneladas e ela pretende chegar a 360 milhões. A gente pode até ver o resumo da sua produção aqui. Em 2024 fechou exatamente 327,6 milhões de toneladas, e o guidance era 328. Para 2025, nós temos de 325 a 335, então um pouquinho maior. O que esse um pouquinho maior pode refletir? Pode refletir numa cotação que tende a subir um pouquinho, dependendo, claro, que da cotação do minério de ferro, né? Mas tende também ao quê? Com essa maior produção, se ela conseguir vender isso a bons preços, aumento de lucratividade, mesmo que talvez o preço do minério de ferro fique estagnado no mesmo ponto, tá? Então esse era o ponto que eu queria chegar aqui com vocês. Além disso, como estratégia de diversificação, além de diversificação regional, a diversificação de produtos de commodities que a Vale quer fazer é justamente ali acelerar a produção do cobre, tá? Que hoje está permeando aqui em 345 milhões de toneladas. Nós temos um range um pouquinho maior de 340, 370, para 2030 e 2035, 700 mil toneladas ali de produção, e dar uma equilibrada para ela não ficar tão refém assim só do minério de ferro. Então essa é uma das estratégias que pode te beneficiar, mas aqui nós estamos conversando despretensiosamente, tá, pessoal? Não quer dizer que essas coisas vão realmente acontecer. O que eu quero trazer para vocês é linkar essas notícias, linkar as projeções futuras, para você não ficar refém só de outras indicações, tá? Um dos pontos também interessantíssimos que nós podemos analisar da Vale é que o seu custo caixa, chamado C1, tá? O que é esse custo caixa? É quanto custa para a Vale extrair esse minério de ferro e exportá-lo, né? Então, quanto custa para extrair? A gente entende que 2023 até 2030 ela quer diminuir esse custo caixa para ela, saindo de 22 dólares por tonelada para 18 a 19,50. Então, veja, a Vale ela quer aumentar um pouquinho a sua produção de minério de ferro, ela quer aumentar bastante a sua produção de cobre, e ela quer o quê? Reduzir o custo de extração. E reduzir também o all-in dela. O que é esse all-in? Esse all-in é que mais ou menos a Vale gasta para poder colocar esse minério de ferro lá no território chinês, dentro do pátio fabril, em média de 50 dólares por tonelada. Então ela quer o quê? Diminuir isso. Se ela diminuir isso, o quê? Sobra mais lucratividade, sobra mais o quê? Dividendo pingando na sua carteira, se é que você a tem aí como investimento, né? Deixa no comentário se você tem as ações da Vale aqui, que eu vou adorar saber como que tá a sua carteira. E também é interessante a gente saber que mesmo assim, com essas maiores dificuldades, a Vale ela tem esse C1, que é o custo de extração, o custo caixa, mais barato do que os seus concorrentes, né? A gente pode perceber aqui que os concorrentes em 2023 do Peer 3 aqui tinha 21,50, enquanto ela tinha aqui em média 20, 21. Então é um pouquinho menor, então tá mais barato para a Vale. Ela quer intensificar essa questão do barateamento do custo de caixa dela, então vai sobrar mais. A gente tem até o resumo aqui, tanto para o minério de ferro quanto o cobre, o níquel, que para 2026 ela quer diminuir um pouquinho esses custos. Claro que para o cobre ainda pode ser que se mantenha um pouquinho mais elevado, mas
isso se sustenta o quê? Pela produção massiva, pela maior produção, e com isso ela vende mais, mesmo custando um pouquinho mais caro a princípio, tá, pessoal? E com isso, o que ela vem fazendo? Com o passar dos anos, pelo menos de 2009 até 2024, é uma empresa que ondulatoriamente veio crescendo as suas receitas, pegou o boom das commodities aí em 2021, né? Teve um prejuízo em 2015, em 2019 teve outro prejuízo também, mas ela vem ali com boas margens, se assim posso dizer, e a cotação vem seguindo exatamente a lucratividade com que essa empresa vem oferecendo. E hoje o lucro está um pouquinho maior do que a sua cotação, indicando um preço mais atrativo de investimento. Lembrando também que não é sugestão. E veja, uma empresa massiva, gigante, né, em valor de mercado, 249 bilhões de reais é o que vale a Vale hoje, para ser negociado a um PL de 5,2. Um preço sobre o seu valor patrimonial de 1,16, um preço de firma, né, um EV/EBITDA, né, o preço da sua firma ali, valor de firma, 301 bi, sobre a sua capacidade de lucro de apenas 3,36, isso quer dizer que 3 anos e meio de lucro da Vale já auferia ali mais ou menos 300 bi, tá? Que seria capaz aí de comprar esse valor de firma. Dívida praticamente inexistente, né? Olha só, margem líquida 22%, crescimento de receitas e lucros, um ROI de 22%, além do dividend yield chegando na casa dos 10%, mesmo com o minério de ferro sendo negociado abaixo do que ele deveria e a sua cotação também seguindo. Então é esses parâmetros que eu queria trazer para você dessas novidades, tá? O que a gente pode esperar de Vale para 2025, 26 e 27? Produção um pouquinho mais elevada, custo de extração um pouquinho menor, mais lucratividade, mas não estou aqui batendo o martelo. Pode ser que nós temos um cenário, poderemos ter um cenário macroeconômico mais desafiador. Pode ser que nós tenhamos aí um cenário chinês mais desafiador, mas a estratégia de diversificação regional e de diversificação do futuro da Vale ainda faz querer ser uma das melhores empresas que nós temos da Bolsa de Valores. E se você gostou desse vídeo, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todos os dias, cada dia tem um tema diferente sobre investimentos que você pode se tornar um investidor cada vez melhor, mais capaz de tomar suas próprias decisões, tá? Deixa aqui para mim o seu comentário sobre a Vale, se você tem na carteira ou não, o que você acha dessa empresa grandiosa aí que temos na Bolsa. Aqui hoje você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.